O Banco de Portugal prevê um excedente orçamental para este ano, um pouco maior do que estava previsto pelo Governo, mas em 2025 as estimativas apontam para um déficit de 0,1%. O aumento da despesa e a redução da receita justificam estas previsões, que apontam também para a continuação da redução da dívida pública. Para o Banco de Portugal, mais despesa e menos receita vai levar as contas públicas ao déficit já no próximo ano. Prevê um regresso a saldos orçamentais negativos, a déficits, com deterioração estrutural das contas públicas nos 3 anos seguintes. Mário Centeno alerta para a despesa líquida, ou seja, não só o aumento dos gastos, mas a redução das receitas não compensada por outras fontes de rendimento para o Estado. Esse conceito de despesa líquida cresceu em Portugal 10,8% em 2024, muito acima daquilo que seria um referencial calculado com base no crescimento do PIB potencial nominal. Este desvio de crescimento não é sustentável. De acordo com as previsões do Banco de Portugal, este ano ainda será de excedente e até maior do que o esperado pelo Governo, 0,6% contra 0,4%. Mas em 2025 já haverá um regresso ao déficit com um saldo de menos 0,1%. Agrava-se ainda mais para menos 1% em 2026 e 0,9% em 2027. Uma situação que pode levar ao incumprimento das regras europeias. Uma evolução da despesa líquida que está acima daquilo que são os referenciais europeus para Portugal e resulta desta evolução algum risco de incumprimento das regras europeias. Quanto à economia portuguesa, o Banco de Portugal até melhorou ligeiramente a previsão. Um crescimento de mais 1/10 este ano para 1,7%, 2,2% em 2025 e 2026 e um abrandamento para 1,7% em 2027. A dívida pública vai continuar a trajetória de redução, atingindo os 81,3% em 2027. É nosso convidado o Pedro Brinca, economista e também habitual comentador da RTP de questões económicas. Pedro, boa tarde, obrigado pela presença nesta edição. Poderá estar em causa o cumprimento das novas regras orçamentais europeias? Segundo o próprio boletim do Banco de Portugal, sim. Que de acordo com aquilo que são as trajetórias da despesa e das receitas que estão projetadas, que esses caminhos que as novas regras obrigam em termos de trajetórias de descida da dívida, aquilo que está previsto pode não ser o suficiente para que essas trajetórias de diminuição de dívida sejam rápidas o suficiente para estar de acordo com as novas regras. Tal como ouvimos Mário Centeno, estão em causa novas medidas de contenção da despesa e de aumento da receita. Vamos por partes. A contenção da despesa. Onde é que o Governo ainda poderá cortar de forma significativa para cumprir estas regras, que de resto estes referenciais são extremamente complexos de explicar, porque são extremamente económicos e financeiros, não é? Bem, a discussão política e económica à volta do Orçamento de Estado acaba por ser um bocadinho esquizofrénica, no sentido que andamos todos aqui a discutir mais 1 milhão que vai para aqui, mais 1 milhão que vai para acolá, vamos ter 0,1 de excedente ou 0,1 de déficit, mas depois a execução orçamental domina completamente todos estes números. Acho que foi no anterior orçamento, não o deste ano, o de 23, 50% daquilo que era um investimento que estava previsto, por exemplo, para as escolas, não foi concretizado. E obviamente que não sendo concretizado, é despesa que não foi efetuada e soma, e lá está, a despesa que não foi realizada e contribui para um maior superávit. Por isso, essa contenção por parte da despesa pode existir sempre através da não execução de despesa que estava prevista, as célebres cativações, não é? Nós temos ainda margem nesta altura para um maior aumento das receitas, nomeadamente na chamada área turística, que é um dos motores da economia portuguesa, ou nós chegamos a um ponto de saturação onde já é muito difícil um crescimento expressivo? O que eu creio é que, do ponto de vista de aumentar receita, e sejamos claros para quem nos está a ver em casa, aumentar receita significa aumentar impostos, é muito difícil haver condições políticas para isso quando temos a fragmentação que temos no Parlamento, não é? É muito mais fácil fazer esse tipo de políticas quando tens um governo de maioria absoluta. Não é o caso,
temos ali um equilíbrio de forças muito periclitante, muito frágil na Assembleia da República, pelo que aumentos de receitas via aumentos de impostos, quer dizer, as condições políticas não são aquelas que seriam necessárias para que isso acontecesse de forma mais afirmativa. Por isso, creio que qualquer ajuste que terá que ser feito será sempre pela não execução da despesa, não creio que será tanto pelo aumento da receita. Claro que os turistas, principalmente se forem estrangeiros, não votam, não é? E nesse aspecto, se calhar politicamente é mais sustentável introduzir algumas dessas taxas. Creio que muitas dessas taxas até são mais receitas das autarquias, mas pronto, quer dizer, creio que aquilo que mexe a agulha, o grande determinante, na minha opinião, poderá ser sempre o ajuste pela não realização de despesa que estava prevista. E que durante a década de 2010 foi o fator dominante que levou os níveis de investimento público a terem atingido os níveis baixos que atingiram e que foram um significativo atraso para aquilo que nós temos no país, ao nível de estradas, de hospitais, de escolas, etc. Mas pronto. Outro dos motores da economia portuguesa, onde habitualmente é possível aumentar as receitas, tem a ver também com as exportações. Mas nós estamos aqui num cenário extremamente complicado do ponto de vista internacional, onde não é fácil também, enfim, pelo menos prever esse crescimento. Esse motor poderá arrefecer nos próximos meses? Temos também? aqui problemas grandes. O principal motor da economia europeia, que é a Alemanha, em termos de produção industrial, tem 15% a menos do que aquilo que tinha há 3 anos atrás. A Alemanha está, de facto, a passar por uma situação bastante difícil. Em França, temos ali algum nível de descontrole orçamental que vai ter que ser lidado, apesar de, no curto prazo, haver poucas condições políticas para que se materialize esse ajustamento. O que é certo é que, eventualmente, ele vai ter que suceder. Os franceses já estão a pagar mais pela dívida do que Portugal. Não é? E quando esse ajustamento for observado, obviamente que há ali uma contração e pode haver ali um abrandamento económico que também nos poderá prejudicar relativamente às exportações. Não obstante, quer dizer, o nosso grosso de exportações, no contexto aqui da União Europeia, é muito mais para a Espanha, não é? Não está com nenhum desses problemas. Por outro lado, em função daquilo que poderão ser as guerras comerciais dos Estados Unidos e as tarifas que pode pôr relativamente à China, relativamente à Europa, que depois pode haver aqui reciprocidade das taxas, esses blocos podem responder aos Estados Unidos também eles próprios, aumentando tarifas, pode abrir aqui uma janela global, não é? Mas pode abrir aqui uma janela para que Portugal possa preencher aqui algum vácuo em termos de exportações que pode ser criado por estas guerras comerciais. Pode ser positivo. Mas, como disseste muito bem, a incerteza é enorme. Não sabemos a questão ucraniana. Temos Trump que irá tomar posse agora em janeiro e iremos perceber melhor, de facto, o que é que pode significar. O Médio Oriente está muito quente, juntou-se agora à questão síria também. O Médio Oriente, a questão da Síria, a questão dos rebeldes Houthis, quer dizer, tudo isto torna, de facto, o futuro muito incerto, mas, quer dizer, do ponto de vista daquilo que são os grandes rácios fundamentais da economia portuguesa, temos contas públicas equilibradas, as nossas contas externas também estão relativamente equilibradas, estamos a crescer menos que aquilo que uma economia do nosso nível de rendimento. Mas partimos para isto pela casa arrumada, basicamente. Mas Portugal está numa situação invejável face a muitos outros blocos. Não estará na questão do crescimento de longo prazo, que é uma coisa que neste boletim do Banco de Portugal foi anunciada. Nós vamos ter, de facto, um crescimento este ano de 1,7, 25 e 26, 2,2, muito à custa do crescimento do investimento e execução do PRR. O investimento está previsto aumentar 5,4% e 4,6% em 2025 e 2026, respectivamente, mas em 2027 acaba o PRR e a taxa de crescimento de investimento é de apenas de 1/10. Temos aqui uma janela muito curta. E quando isso acontece, qual é a previsão de crescimento para Portugal, por parte do Banco de Portugal? Apenas de 1,7%. Isto preocupa porque é o crescimento de longo prazo estrutural do país que o Banco de Portugal considera que a economia portuguesa gostava aqui de uma leitura rápida também à questão da dívida pública, que vai continuar a diminuir. Pode chegar no próximo ano a 86,5% do PIB e em 2027 a 81,3%. São dados positivos, mas mesmo também aqui com um grande risco. Baixar a dívida pública é bom, no sentido que... Mas depende de outros fatores também. Não, depende. Bem, primeiro, logo à cabeça, depende do déficit. Exatamente. Não é? Nós, apesar de podermos ter, segundo o Banco de Portugal, um déficit do orçamento para 2025, que eu pessoalmente não acredito que se vá concretizar, mas é possível que se concretize. Era esse o ponto, se as metas podem não corresponder para depois chegarmos a estes valores. Mas desde que o saldo primário seja positivo, a diferença entre o saldo primário e este saldo que estamos aqui a discutir é o pagamento de juros. Desde que o saldo primário seja positivo, a dívida continua a descer. E é por isso que nós, mesmo com déficits projetados pelo Banco de Portugal para 2025, 2026 e 2027, mesmo assim, a dívida continua em trajetória descendente.
ascendente. A isto também temos que somar o crescimento do PIB, porque o que estamos a falar aqui de descidas da dívida não é do valor global da dívida, mas do seu peso no PIB. Para efeitos de avaliação de risco da dívida portuguesa nos mercados internacionais, os principais indicadores são precisamente o saldo orçamental. Neste aspecto, ter um saldo total negativo não é talvez tão bom, mas o facto de uma trajetória acentuada de redução de dívida é certamente extremamente positivo. Lembrar, foi precisamente quando a dívida portuguesa baixou abaixo dos 100% do peso no PIB, que de facto o nosso rating da dívida aumentou para A e com isso baixaram as taxas de juros e o custo de financiamento, quer do Estado, quer das empresas. Por isso isto é uma trajetória que são boas notícias para a economia portuguesa. Pedro Brinca, obrigado pela presença nesta edição, economista, professor universitário, habitual comentador da RTP de questões económicas.